Mensagens do tarô para todos os signos para esse final de semana agora, entre os dias 10 e 12 de novembro. Gente, se você é novo no canal, se você é nova no canal, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Bia Nogueira, esse é o canal Astropédia. É um canal em que eu tô sempre buscando trazer informações sobre a astrologia e tarô para a vida de vocês, tá bom? Em particular, o vídeo de hoje a gente vai trazer mensagens do tarô para todos os signos para esse final de semana agora, entre os dias 10 e 12 de novembro. Se você é novo no canal, aproveita para se inscrever, curte o vídeo, me deixa um comentário para eu saber de que maneira que esse conteúdo tá ressoando na sua vida, tá bom? Eu sou muito grata por todos os feedbacks que vocês sempre trazem, né? E antes da gente começar, eu queria falar para vocês que é interessante nesse vídeo vocês assistirem tanto para o signo de vocês, que é o sol de vocês, né? Quanto também para o ascendente e dependendo até para a lua, né? Para quem sabe onde que tem o ascendente, né? Se você tem ascendente em Áries, né? Mas você é geminiano, escuta para os dois, escuta para Gêmeos, mas também para Áries, tá? E o mesmo vale para a lua. Se você sabe em qual signo você tem a sua lua, também vale a pena você ouvir, porque muitas vezes tem uma certa ressonância, tá bom? Então pode ser uma leitura complementar, pode ser uma leitura que venha te ajudar. E um último ponto, antes da gente já entrar nas mensagens das cartas, é que astrologicamente falando, o céu desse final de semana tá um pouco mais conturbado, tá? A gente tem Marte e Urano não se comunicando muito bem nesse final de semana, é um final de semana mais agitado, isso pra todo mundo, tá? Daqui a pouco a gente vai chegar no tarô, mas assim, pra todo mundo é um final de semana mais agitado, para todo mundo é um final de semana que a gente leva tudo muito a sério, só que a gente não releva tanto os problemas, né? Então é muito possível que a gente caia um pouco mais em desentendimentos, em situações incômodas com outras pessoas, tá? Então vamos tentar pegar um pouco mais leve, e essa sensação de ansiedade, ela não é exclusiva desse final de semana, mas ela pode inclusive durar até segunda-feira, dia 13, tá? Então nesses próximos dias, nesses próximos 3, 4 dias, é interessante que a gente tenha um pouco mais de jogo de cintura. Tá bom? Mas vamos lá, né, gente? Vamos começar então com a tiragem do tarô. Depois da vinheta agora, já tô entrando com as cartinhas. Então, gente, para arianos, né, esse final de semana provavelmente tem muito a ver, na verdade, isso daí não é exclusivo do final de semana, mas vocês arianos, ou quem tem pontos fortes aí de Áries no mapa astral, podem sentir que vocês estão numa grande fase de perceber transformações na vida de vocês, tá? Vocês podem estar mudando a maneira como vocês se relacionam com as pessoas, vocês podem sentir que as dinâmicas, tanto de relacionamento, quanto das decisões que vocês fazem na vida de vocês, são dinâmicas que estão mudando, né? Então, antes vocês tinham alguns valores ou algumas coisas importantes, agora essas coisas já não são tão importantes, vocês estão abrindo a cabeça para coisas novas, para opções novas na vida, tá? E nesse final de semana, apesar de ser um final de semana agitado para todo mundo, inclusive para arianos, tá? A gente tem a carta da temperança. Então, em tese, mesmo sendo um final de semana muito agitado, é um final de semana em que vocês ainda podem perceber a importância de boas parcerias na vida de vocês. Eu acho que não é um final de semana para se obrigar a estar com um monte de gente, mas de alguma maneira é como se vocês conseguissem acessar uma certa cura nesse final de semana, tá? Então, tem alguma coisa me incomodando emocionalmente, eu busco falar sobre essa coisa. De novo, escolhendo o momento mais apropriado e as palavras apropriadas, tá? Mas tem sim uma questão de eu acessar uma certa cura, de eu conseguir acessar um certo equilíbrio no final de semana, né? Então, se eu sentir que a minha semana foi muito cansativa, que eu preciso descansar, eu consigo descansar. Se eu sinto que a minha semana foi muito monótona e eu preciso de um agito, eu preciso, sabe, me envolver com coisas mais animadas, né? Me envolver com outras ideias, outras pessoas, eu também consigo fazer isso nesse final de semana, né? O importante, o central aqui é a gente não cometer excessos, tá? Isso vale em todas as áreas, principalmente então para arianos, né? Desde excessos naquilo que eu consumo, né, no que eu gasto dinheiro, tá? Então, um final de semana que não é para cometer excessos, não é para cometer excessos na alimentação, por exemplo, ou no quanto eu como, no quanto eu bebo. Então, tem uma questão também de ser ponderado, né? Até porque
como se vocês estivessem sendo convidados a acessar uma cura que é integral, que envolve várias áreas de vida, tá? Mas ainda assim, né, desde que seja um final de semana em que vocês também trabalhem um pouco a paciência, né, um pouco o jogo de cintura, pode ser sim um bom momento para vocês se relacionarem, estarem com pessoas, entendendo, né, que tá todo mundo um pouco mais impaciente, mas vocês muito possivelmente vão ter essa percepção, né? Então vocês vão conseguir sim ponderar frente às situações, frente às pessoas, vão conseguir trazer essa coisa pra vida, né, que tá faltando pra se sentir de fato em harmonia, tá? Então se estiveram muito cansados, esse é um final de semana pra descansar. Se estiveram muito parados, esse é um final de semana pra sair. Enfim, se reequilibrar entre aquilo que vocês consideram ser importante, tá bom? Sem excessos, tá bom? Então aqui agora a gente vai falar com o pessoal de touro, né, taurinos, pessoal que tem ascendente em touro, também lua em touro, vale a pena ouvir, tá? Aqui a gente tem a carta do sol. Gente, os taurinos, existe uma questão que tá em pauta agora para vocês, provavelmente, que é uma questão sobre como vocês se relacionam, tá? Então tem muito uma questão de relacionamento, de fato, sendo trabalhada nesse momento. Pode ser que essas percepções vão para várias esferas, tá? Então pode, claro, ser que vocês também estejam ponderando sobre relacionamentos, se sentindo um pouco incomodados com algumas relações até, tá? E pensando assim, nossa, o que eu preciso mudar nesse relacionamento? O que eu preciso mudar na minha dinâmica com essa pessoa, tá? Mas no geral, essas percepções para relacionamento, elas são mais positivas do que negativas. Então, por exemplo, mesmo se tiver alguma coisa te incomodando nas pessoas nesse momento, vocês ainda têm uma inteligência para falar assim, não, tá me incomodando, então como eu mudo, né? Então tem uma questão de querer se mostrar de uma maneira autêntica pro outro e abrir espaço pro outro acolher os seus lados também. Tá? Então tem uma chance de se conectar com as pessoas, tá? Inclusive nesse final de semana, pode ser, a gente já falou que para todo mundo é um final de semana mais impaciente, né? Que todo mundo pode brigar um pouco mais, mas para vocês, eu acho que existe tanto uma questão de ter bons encontros e boas conversas, quanto também ter momentos de independência. E eu me equilibrando muito entre estar com outras pessoas, mas também fazer coisas por mim, porque eu quero fazer. Então tem um resgate de autoestima, tem um resgate de criatividade, tem um momento em que eu falo, nossa, olha, eu sou mais independente do que eu achava, e ao mesmo tempo que eu sou independente, eu tenho condições de estar com outras pessoas, porque essas pessoas me fazem bem. Então tem sim uma questão de nutrir relações de uma maneira positiva, tá? Claro, já sabem que tá todo mundo mais impaciente mesmo, então vamos escolher como a gente se relaciona com o outro, né, expectativas mais de boa, tá? Mas assim, no geral, podem sim ser dias para vocês acessarem essa criatividade e uma generosidade e ter momentos felizes, porque vocês estão se empenhando talvez mais em várias relações. E se esse final de semana, por exemplo, a gente tá falando muito de relações pessoais, tá? Essas visões novas sobre relacionamento podem ajudar vocês até em relações mais comerciais ou mais profissionais, conforme a semana que vem começar, tá bom? Então, minha gente, a gente vai falar agora com o pessoal de Gêmeos, né? Geminianos, ascendente em Gêmeos, lua em Gêmeos também vale a pena ouvir. A gente tem um momento um pouco mais cansativo. A gente tem o arcano 13, tá? Não precisa se assustar também com essa carta, tá, gente? Pelo amor de Deus, todas as cartas aqui têm um papel de aconselhar, tá? Mas tendo esse arcano 13, é importante vocês entenderem que vocês provavelmente estão numa fase de mais preocupações, né? Então, puxa, eu venho me esforçando muito nos últimos tempos. Eu tô me cobrando muito, né? Eu posso estar me sentindo mais desorganizado porque eu não estou tendo uma boa priorização de temas na minha vida. Eu tô me envolvendo com tudo ao mesmo tempo, tô me desgastando ao máximo, né? Não consigo selecionar o que é melhor pra mim, portanto, fico cansado. Então, por isso, esses são dias, né? Ainda mais nesse fim de semana agora, para vocês descansarem, para vocês
Eu acho que tem até uma questão de receber de fato a energia dessa lua minguante, porque a lua tá minguando aí nesse final de semana, e receber essa energia de lua minguante e falar assim, gente, que faxina é essa que eu tô precisando fazer na minha vida, né? Que faxina é essa que eu tô, em qual área da minha vida que eu tô me desgastando tanto, o que tá me deixando tão ansioso, tão ansioso, no caso, né? Para que vocês possam faxinar, porque o arcano 13, inclusive, ele tem uma foice, né? Então espera-se que você tire excessos da sua vida, espera-se que você saia desses próximos 2 ou 3 dias mais leve do que você entrou, tá bom? Então não é para vocês se esforçarem além da conta. Se tiverem grandes eventos, grandes encontros com as pessoas, seleciona, né? Não vai fazer por obrigação, não vai querer estar em todo lugar ao mesmo tempo, tá? Aqui a gente estamos falando de dias que priorizam o descanso e que priorizam o reequilíbrio energético para que vocês possam entrar melhor na próxima lua nova, tá bom? Aí a gente vai então falar com o pessoal de câncer, né? Cancerianos, cancerianas, pessoal que tem ascendente nesse signo ou lua nesse signo. A gente tem, para todo mundo, já sabemos, é um final de semana mais impaciente, tá? Mas para cancerianos, a gente tem a energia em alta, um pico energético. Peraí, vou mostrar a carta do carro, tá? Esses cancerianos, né? Eu acho que eles tendem a, nessa fase, estar acessando uma energia de determinação e de não querer mais sentir a vida monótona. Então vocês estão querendo dar um jeito de inovar na vida de vocês. Vocês estão querendo dar um jeito de quebrar uma monotonia, quebrar uma estagnação, se lançar alguma coisa nova, fazer aquilo que vocês querem, né? Então tem muito de tô de saco cheio de fazer as coisas só porque eu preciso, só porque eu devo, também quero fazer coisas que eu quero, que eu tenho vontade, que me animam, né? Então tem coisas boas e ruins em toda essa dinâmica. A coisa boa dessa dinâmica é que mesmo sendo um fim de semana mais conturbado para várias pessoas, né, para vocês ainda assim, vocês vão sentir ansiedade, tá? Acho que a ansiedade meio que ninguém vai conseguir se esquivar totalmente, mas tem uma questão criativa e tem uma questão até de flerte, tá? Tanto você estando solteiro ou com alguém na sua vida, como você tá querendo trazer um fogo maior pra sua vida, tipo assim, não só no sentido de libido, mas assim, me empolgar com alguma coisa, sabe? Me entregar pra alguma coisa. Então, isso também exercita essa energia, inclusive física. E aí vocês podem até ter um final de semana, de fato, pra flertar, paquerar, renovar meu relacionamento, sair mais de casa com meu marido, com a minha esposa, sei lá. Alguma coisa nesse sentido, tá? Mas tem, é claro, a questão da ansiedade, assim como tem pra todo mundo, né? E também tem uma questão de querer tudo pra ontem. Porque a carta do carro é meio agitada, tá? Então vamos só ponderar isso, mas sabendo que vocês realmente estão numa fase, né, gente? Só não vamos colocar um monte de coisa nova na vida na lua minguante ainda, tá? Deixa pro início da semana que vem, tá? Mas assim, sabendo que vocês estão criativos e vocês estão mais determinados e não querendo só fazer aquilo que vocês, nossa, sempre se propõem a fazer. Tem uma questão de inovação aqui chamando vocês, tá bom? Aí agora a gente vai pro pessoal de Leão, né? Leoninos, leoninas, ascendente em Leão, até Lua em Leão. Também vale um pouco a pena você ouvir essa mensagem. Aqui a gente tem a carta da estrela, tá? Leoninos e leoninas, eu acho que não é que é um milagre acontecendo nesse fim de semana, até porque a gente sabe que é um final de semana mais conturbado pro céu, que tá todo mundo mais agitado, mais impaciente, todo mundo pode recair um pouco mais de briga, isso vale pra todos, tá? Mas existe um encontrar alegrias em pequenos detalhes para leoninos e leoninas, tá? Existe um me sentir confortável com os meus ambientes ou com as pessoas que eu amo e desfrutar desses momentos. Então, às vezes, menos é mais. Eu acho que tem muito dessa energia aqui, sabe? Às vezes, o menos sendo mais. Eu não preciso fazer um monte de coisa nesses dias. Eu não preciso resolver toda a minha vida. Eu não preciso... Aliás, acho que até recomendo que não preciso, não devo sair em excesso ou me envolver com um monte de coisa que me exige essa concentração ou essa extroversão. Eu acho que é mais uma questão de eu ficar um pouco mais em casa, ou não em casa, mas talvez com poucas pessoas, com quem de fato eu amo, com quem de fato eu me conecto, né? A carta da estrela é uma carta muito grata, então talvez vocês estejam sentindo que vocês estão aos poucos curando coisas na vida de vocês e tem uma sensação de gratidão, tem uma sensação de eu me sinto feliz, eu sinto que eu tô tendo alguma recompensa frente a algo
no qual eu tenho investido minha energia, sabe? Então tem uma recompensa. Tá bom? É um fim de semana super legal para se espiritualizar. Se você tiver a chance de, nossa, no final de semana eu viajo, vou pra praia, entro em contato com a natureza, super legal, tá? Mas se não der também, tudo bem. O que importa é a gente nutrir meio que esse templo interno, né? Ficar mais em casa com as pessoas que a gente ama também, ou em ambientes confortáveis, valorizando esses momentos. Tá bom? Aí a gente vai falar, então, com o pessoal de Virgem, tá? Virginianos, virginianas, ascendente em Virgem, lua em Virgem. Vocês tendem a estar, né, com a cabeça um pouco mais agitada, tá? Vários temas para resolver, várias ideias, vários projetos para pensar, tá? No geral, a gente já tá sabendo que é um final de semana mais conturbado, né? Para várias pessoas, porque tem uma questão de ansiedade, mas para virginianos a gente tem a carta da Imperatriz. Tá? Então vocês estão talvez nessa fase de vida se vendo um pouco mais nesse papel de imperatriz, que é a imperatriz, gente, é uma carta muito curiosa porque ela é muito responsável. Então vocês estão assumindo novas responsabilidades, se empenhando em alguma coisa que vocês querem desenvolver ou crescer, né? Só que ela também é uma carta muito diplomática, é uma carta que a força dela não tá em ser autoritária, a força dela tá em se relacionar bem e valorizar o papel e a qualidade de cada pessoa na vida dela, tá? Então talvez vocês estejam sentindo tudo isso, vocês estão mais responsáveis, mais determinados, mas não estão se impondo sobre as pessoas, né? Tem uma questão também de saber ouvir o outro, existe um magnetismo, porque esse jogo de cintura entre se impor em alguns momentos, mas também ouvir em outros momentos, é magnético. Então ajuda vocês em conversas importantes que vocês tenham que ter, ajuda vocês, se quiser usar esse final de semana para se organizar, para a semana que vai começar também pode. Se quiser tomar alguma decisão importante, de novo, não tome no calor do momento, porque o céu tá um pouco mais afligido, tá? Mas assim, vocês têm essa determinação, vocês têm uma autoestima, inclusive, que banca decisões, tá? Eu acho que tem essa questão de conseguir bancar decisões e mais do que isso, vocês estão atraindo pessoas. Se sair um pouquinho, gente, eu não tô falando que já vai começar relacionamento, tá? Não necessariamente, depende muito do seu mapa astral, do seu jogo pessoal de tarô, tá? Mas pode ter sim flerte, pode ter sim, eu saio um pouco de casa, eu já me sinto vista, já me sinto visto, porque eu tô com essa energia magnética da Imperatriz. Tá bom? Bom, aí a gente vai falar com o pessoal de Libra, né? Librianos, librianas, pessoal que tem esse signo de ascendente. Aqui a gente tem, eu imagino nessa fase, tá? Os librianos em geral, eles devem estar fazendo uma reflexão sobre valores, tá? O que é importante pra mim? Ao invés de eu ficar me preocupando com o que é importante pro outro, ou com o que o outro espera de mim, eu, libriano, que tenho ascendente em Libra e assim por diante, lua em Libra também, tô mais pensando naquilo que vale pra mim, tá? E aqui a gente tem a carta da força. Vocês provavelmente estão querendo se cuidar mais, vocês estão valorizando esse bem-estar pessoal e físico, né? Esse bem-estar mental, inclusive. Então, tem muito de um resgate de força nesse final de semana, tá? A força, gente, é uma carta muito agitada. Então, dificilmente o fim de semana de vocês vai ser parado. Não vai ser parado. Mas eu separei pra não fazer nada, tá? A sua cabecinha vai arrumar alguma coisa pra você resolver, seja pra semana que vai começar, seja com relação a relações que você tem na sua vida, vai ter alguma, não vou falar alguma bucha pra você resolver, tá? Mas é um momento, né, em que a mente está agitada e envolvida em resolver coisas, tá? E ao mesmo tempo eu acho que também tem um resgate de força de fato, tá? Porque assim, se vocês estão cada vez menos preocupados com o que as pessoas ou o mundo espera de vocês e sim valorizando muito mais aquilo que é importante para vocês mesmos, né? Então a gente tem um desperdício menor de energia. Eu aproveito melhor a minha energia em qualquer área que seja. E essa carta também é altamente magnética, tá? Ela envolve libido, ela envolve eu me sentindo bonita ou bonito, né? Ou vaidosa ou vaidoso. Não necessariamente é uma carta que envolve relacionamentos assim, nossa, tô firmando relações, mas é uma carta que fala assim, eu sinto que eu tenho poder de decisão, sabe? Eu sinto que eu tô magnético, as pessoas me olham, eu consigo me
consigo chamar atenção, consigo me colocar bem nos lugares, né? E é uma carta que ela precisa se esforçar muito pouco, né, para chamar de fato essa atenção, tá? Agora, independente disso tudo, gente, eu acho que é uma fase de resgate de autoestima, tá? E é uma fase em que vocês, valorizando mais aquilo que de fato tem importância para vocês, vocês se reorganizam internamente bem até pro começo da semana. Pode ser que vocês também estejam tendo reflexões importantes sobre trabalho ou a vida financeira, tá bom? Então, agora a gente vai falar com o pessoal de Escorpião, né? Escorpianos, escorpianas, se você tiver esse ascendente e se você tiver essa lua, também vale pra você, tá bom? Vocês estão começando um ciclo novo, certo? Porque assim, essa energia do mês de novembro ressoa ainda muito na vibração do escorpião, tá? E aqui, inclusive, a gente tem a carta da justiça. Os escorpianos, provavelmente nesse final de semana, ou nesse contexto geral, nesse momento do mês, estão se vendo num papel de tomar decisões, né? De cortar excessos, porque vocês estão começando um ciclo novo, né? Então, o que eu não quero levar para esse ciclo novo? Quais são os pensamentos, os padrões de comportamento que eu não quero mais arrastar comigo? Tem uma questão forte relacionada à faxina. Tem muito de uma lua minguante também sendo trabalhada para vocês, né? Mas uma lua minguante, né, assim, simbolicamente falando, que também deixa vocês um pouco mais racionais. Eu não quero mais tomar decisões na minha vida através de uma oscilação emocional. Eu quero priorizar aquilo que é bom para mim. Eu tenho uma responsabilização sobre as minhas escolhas, eu tenho uma chance de cortar excessos na minha vida e eu tenho uma sensação de que eu tô mais racional. Tá? A parte boa é que eu tenho uma independência muito maior também, porque se eu tô voltado a cortar excessos, né, eu não quero desperdiçar minha energia mais com qualquer coisa, tá? A parte mais difícil, tá, é que talvez eu esteja um pouco mais inflexível com algumas pessoas, porque eu tô querendo priorizar aquilo que é bom pra mim, tá? Mas também acho que tá certo, né? Então, é normal que vocês ainda tenham um momento, né, pode ser que esse fim de semana vocês não estejam super sociáveis, tá? Não, eu quero ficar um pouco mais na minha ainda, descansar um pouco, me reorganizar internamente, né? Mas eu acho que tem um motivo para tudo isso, que é esse acesso a uma maior maturidade e vocês tomando decisões, né, aos poucos, com calma, mas que assim vão influenciar tanto o resto do ano de vocês, quanto esse ciclo novo que vocês estão abrindo, porque vocês estão no início de um ciclo novo, tá? Então é um fim de semana, não vou falar pesado, acho que intenso, importante, né? E que tem muito de vocês filtrarem com o que vocês querem se envolver, o que vocês querem carregar para esse ciclo novo que vocês estão abrindo, tá bom? Aí a gente tem o pessoal de Sagitário, né? Ou então Sol em Sagitário, Lua em Sagitário, Ascendente em Sagitário, vamos falar com esse pessoal agora. Gente, tem tudo para serem dias para os sagitarianos um pouco mais agitados, tá? A gente sabe que para todo mundo, né? Esse é um fim de semana em que o céu tá afligido, a gente fica um pouco mais impaciente, tá? Para sagitarianos, a gente tem a carta da Torre. É uma carta legal por um lado, mas muito intensa por outro lado, tá? Qual que é o lado bom da carta da Torre? É que vocês, de Sagitário, estão entendendo que vocês estão se transformando e que existe uma mudança profunda, tá? Que vocês estão implementando em vocês e que vocês podem querer implementar na vida. Então, sei lá, eu tô querendo me mostrar diferente no meu trabalho, eu tô querendo mudar as dinâmicas do meu relacionamento, eu tô querendo mudar aquilo que passa pela minha mente no meu dia a dia, eu tô querendo colocar um projeto novo, uma ideia nova. Então, tem uma quebra de padrões antigos. Isso é muito bom, isso abre espaço para transformações, isso abre espaço para criatividade, tá? Agora, estão super agitados. Se vocês sentem que tem algum tema que vocês estão engolindo nos últimos tempos, né? Fica atento, porque esse pode ser aquele final de semana que você fala as coisas de qualquer jeito, que você não se expressa bem, né? E que você acaba gerando desentendimento, tá? Gerando um pouco mais de brigas. Então, escolha como falar. Eu acho que não dá para reter também a fala nesse momento, porque se vocês estão se vendo numa fase de transformação, vocês vão querer falar sobre aquilo que é importante para vocês. Vocês não vão querer ficar engolindo, e tá certo, tá? Mas eu acho que quando eu ver que eu vou falar, quando eu perceber que eu tô para abordar um tema
muito delicado, né? Eu falo, não, peraí, gente, qual é o caminho para eu abordar isso? Como eu vou abordar isso, tá? Então tem uma questão de resolver preocupações, mas é preciso ter essa paciência para escolher esse método, tá bom? Eu acho que isso que é o mais importante. Agora, podem ficar um pouco mais suscetíveis a imprevistos, mudança de rotina, atrasos, tá? Sejam flexíveis, atuem com bom humor, nada demais também, tá? E entendendo que vocês estão num grande momento de se transformar. Tá bom? Então, às vezes, tem algumas coisas que ficam mais difíceis de serem controladas. Tá bom? Aí, minha gente, agora a gente vai falar com capricornianos, tá? Pessoal que tem ascendente em Capricórnio, Sol em Capricórnio, Lua em Capricórnio, né? E a gente tem uma carta que combina muito com capricornianos, tá? Que é a carta do Diabo. Inclusive, essa carta, ela é associada a Capricórnio em muitas abordagens que a gente vê por aí, porque, na verdade, é uma carta que fala sobre disciplina. Não sei se é disciplina, mas eu acho que é uma determinação que nada derruba. Tá? A carta do Diabo, gente, ela traz para vocês um magnetismo muito grande. Vocês estão sentindo que vocês estão recuperando um controle sobre a vida de vocês. É uma carta controladora. Pessoal de Capricórnio, às vezes tem alguns traços controladores, né? Então a gente tem, só que a gente tem uma boa ressonância entre esses atributos agora, tá? Eu sinto que eu tô no controle da minha vida. Eu sinto que eu tô no controle das decisões que eu quero fazer. Eu sou importante, as pessoas estão me valorizando, eu tô me achando importante, sabe? Então tem essa sensação de valorização, tá? Eu acho também, né, que assim, essa sensação também tá um pouco vinculada a relações mesmo, tá? Então pode ser um fim de semana que vocês vejam mais amigos, vejam mais pessoas, sejam mais requisitados por quem vocês conhecem, o círculo social, sei lá. Tem alguma coisa nesse sentido. E também tem um resgate de autoestima que eu acho que ele pode ser muito bem refletido no trabalho, quando a semana começar, né? Aí eu vou começar a semana com todo o gás, eu vou ter energia, é agora, nós estamos em novembro, vai chegar o final do ano, né? Vocês estão encerrando um ciclo pessoal, daqui a pouco é o ciclo de vocês que vai chegar, né? Quando o ano estiver virando ali. Então, assim, tem uma questão de é agora que a gente resolve, é agora que a gente faz, é agora que a gente decide, tá? Estejam atentos para também não ficarem um pouco impacientes ou acharem que tudo é para ontem. Por quê? Nesse fim de semana, o céu tá um pouco mais conturbado para todo mundo, tá? Então a gente tem momentos de impaciência. Não sejam tão impacientes, tá? Não queiram tudo para ontem, mas claro, abram esse caminho para sentir essa determinação, essa força chegando. Aproveitem que vocês estão com toda essa energia. É uma carta que pode trazer libido, pode trazer flerte, pode trazer mudança, tá? Nesse campo, mudanças positivas nesse campo de relacionamento, mas pode trazer orgulho e vaidade, tá? Então vamos só selecionar com sabedoria aí quais desses caminhos que a gente vai querer seguir, tá bom? Bom, então a gente vai falar aí com aquarianos, tá? Aquarianos, aquarianas, ascendente em aquário, lua em aquário, todo esse pessoal. Gente, a gente tá numa fase muito olhando pro futuro, tá? Eu acho, inclusive, né? Porque assim, é interessante que a Lua, ela ainda tá minguante, né? Então, em tese, é uma lua de encerramento e finalização. Mas para aquarianos, também tem uma questão de olhar muito pro futuro. Então, eu acho que é esse balanço de como construir esse futuro que eu quero, né? E o que eu tenho que faxinar agora para chegar nesse local que eu quero chegar, seja nesse ano ou no ano que vem, tá? Então, tem uma questão muito determinada e uma questão muito madura, tá? Mas, internamente e emocionalmente, carta da Lua. Tá? Então, assim, enquanto a minha cabeça tá focada em objetivos futuros e eu mesmo tô me cobrando para executar esses objetivos, eu ainda... Sabe quando as coisas estão me distraindo um pouco mais? Ou, às vezes, eu sinto que eu oscilo emocionalmente, né? Às vezes... É engraçado isso. Às vezes, assim, na vida, as pessoas me veem como um ponto de referência. Vai? As pessoas me veem como uma pessoa madura, racional, porque é aquário, né? Então, uma pessoa que sabe decidir as coisas, que tem determinação, tem autoestima ou criatividade, sei lá. Mas internamente, eu me sinto muito mutável. Eu sinto que eu mudo muito do um dia para o outro. Eu não sinto que eu fico fixo numa ideia. Eu sinto algumas inseguranças. Então, às vezes, eu transpareço todo esse poder pessoal, mas internamente eu ainda me sinto meio... sabe, precisando de um colo, eu mesmo me dando um colo, sabe, precisando falar assim, não, tudo bem eu não saber tudo sobre o futuro, né, então tem meio que uma quebra, né, aquilo que eu tô passando não necessariamente é aquilo que eu tô sentindo, tá, mas de qualquer maneira, é um momento para eu olhar para as minhas emoções, tá, não só para eu me cobrar pro futuro,
Não, inclusive olhar para o futuro considerando as minhas emoções, né? Também não dá para eu só querer ter deveres ou coisas que eu vou atingir, mas eu também tenho que acolher aquilo que é importante para mim, aquilo que me nutre, né? E no geral, se a gente for falar do fim de semana em específico, o ideal é que a gente descanse mais, né? Ou se envolva com menos pessoas, ou selecione muito bem essas companhias, né? Não é que eu preciso ficar em casa, mas assim, o ideal é que eu possa descansar. É importante que eu possa fazer aquilo que eu quero e não só com o que eu me comprometi a fazer ou lugares que eu tenho que estar, tá bom? Porque a gente tá numa fase de acolher as emoções e eu preciso de um certo silêncio para isso, ou pelo menos de conexões nas quais eu consiga falar e ouvir, né? Ao invés de ter um excesso de muita gente ao meu redor ou falando sobre vários temas que são muito superficiais, eu preciso me permitir aprofundar em temas que de fato são importantes para mim. Acho que é sobre isso. Tá bom? Pode ser uma boa fase para ficar em casa, para faxinar a casa, para estar em família ou para estar com pessoas que vocês amam. Se tiver a chance de viajar, ir para a natureza, ir para a praia, fazer uma trilha, é muito bem-vindo. Se você não tem chance de fazer nada disso, mas na sua casa você tem o seu pequeno templo, com o seu incenso, com o seu, sei lá, é um momento para a gente também se espiritualizar, tá bom? E aí a gente vai falar com o pessoal de peixes, piscianos, ou que tem ascendente em peixes ou lua em peixes. Aqui a gente tem a carta do julgamento, né? Existem duas situações para o pessoal de peixes. Primeiro é um resgate energético, tá? Tem um resgate energético. Se vocês estavam no resto do ano mais desanimados, né? Ou eu não vou falar sem foco, porque sem foco vocês ainda podem estar, tá? Mas eu acho que é uma questão assim, se eu tava desanimado, se eu tava sem energia, se eu não tava vendo futuro pra alguma coisa que eu tô querendo fazer, agora tem uma mudança de postura, tá? Esse é um momento muito poderoso para piscianos, é o momento de uma virada de chave. Coisas antigas que vocês não resolveram, vocês vão ter a percepção de que agora é o momento que vocês vão conseguir resolver. Agora é o momento que vocês vão conseguir abrir um caminho ou encerrar um ciclo, tá? Tomar uma decisão na vida de vocês estão comunicativos, não estão só introspectivos, só de ficar recluso, não, é falar, é ir pro mundo, é colocar as ideias, tá? Sabendo que todos nós estamos mais ansiosos nesse final de semana, não precisa tomar nenhuma decisão súbita, mas as reflexões são marcantes, tá? E elas são empoderadoras para vocês, né? E eu acho que tem uma mudança de postura que vocês estão começando a acessar nesse final de semana que vai refletir no resto do ano de vocês, né? Talvez até na entrada do ano que vem, vamos ver, tá? Mas tem sim uma questão de coisas antigas que eu não resolvi, eu vou ter que resolver. Então já se conforma, né? Aproveita e se conforma, né? Porque assim, ao mesmo tempo que é maravilhoso, que vocês vão falar assim, cara, eu mudei, eu agora consigo olhar pra isso, agora eu consigo resolver coisas que antes me preocupavam, me deixavam nervoso ou nervosa, sei lá, tá? Também tem uma responsabilidade que é, meu Deus, agora eu tô tendo que tomar grandes decisões na minha vida, então vamos lá, né? Tá bom? Então é isso, é essa a energia, tá? A carta do julgamento é a volta dos que não foram, né? Assuntos em aberto, se manifestando de novo agora, mas com uma chance de quebrar um padrão repetitivo, com uma chance de se mostrar diferente pro mundo, tá? Se você olhar essa carta essa carta vai para vários sentidos, tá? Se vocês sentem que o ciclo que vocês não estão conseguindo abrir ou fechar tem a ver com o trabalho, então mesmo sendo final de semana, vocês vão refletir muito sobre isso. Se o ciclo que vocês não estão conseguindo abrir ou fechar tem a ver com relacionamentos, é sobre isso que vocês vão pensar, é nesse tema que vocês vão se envolver nesse final de semana, tá? Ou no sentido de encerrar relações que já não fazem bem, ou no sentido de mudar relações que precisam ser mudadas e melhoradas, tá bom? Mas eu acho que tem uma questão de energia e não é uma sensação de tristeza que me passa, é uma sensação de autonomia e de maturidade que me passa. Tipo assim, vocês querem fazer isso, tá bom? Então, minha gente, essa foi a tiragem de cartas para o fim de semana dos dias 10 a 12 de novembro, tá bom? Se você é novo no canal, então aproveita para se inscrever, curte o vídeo, me deixa um comentário para eu saber de que maneira que esse conteúdo ressoa para você. Um grande beijo, bom fim de semana!